estamos aqui mais uma vez, iniciando a nossa semana com o programa Entre Linhas. Esse programa que vai ao ar semanalmente às segundas-feiras, a partir das 20 horas, no canal 33 da TV Atualidade. E que traz uma proposta de nós conversarmos, o Silvio, Nilza e eu, sobre assuntos diversos que esperamos sirvam para uma boa reflexão para a semana, para uma roda de amigos, para que a gente tenha outras opções afora aquelas que a gente vê na mídia, né? Que muitas vezes a gente chega num grupo de amigos e a conversa já está formada, e quando tu vai ver, a gente está repetindo mais do mesmo e numa sintonia que às vezes não é muito legal, e perdendo aquela oportunidade maravilhosa que estamos com amigos e com a família para podermos discutir talvez outras coisas que possam transformar a nossa realidade, né? Ou até mesmo ajudar o nosso dia para que ele fique melhor. Exato. E é sobre isso, né? Como a gente está encarando o nosso dia a dia e sempre pensando que, tendo a certeza de que nem todos os dias são dias em que a gente se sente pleno e plena, né? Tem dias em que as coisas não vão muito bem, mas a gente não pode começar o dia já pensando no que não pode, no que pode não dar certo, né? E é um pouco sobre isso, como a gente começa os nossos dias, que a gente vai falar no programa de hoje. São 3 blocos, como de costume, e a cada bloco a gente vai pegar uma faceta desse tema para poder conversar. E vamos procurar conversar juntos, mas não ao mesmo tempo, porém juntos, para que não fique um bloco muito pesado, assim, porque é difícil quando a gente está querendo desenvolver um raciocínio, a gente às vezes cortar, mas a gente também pensa em não tornar muito pesado, para que vocês tenham paciência, tolerância e vontade de continuar nos ouvindo, né? Então já falei muito por hora, já vou lançar a pergunta, que é o que nos move, né? O que faz com que a gente saia da cama e tenha força para encarar o nosso dia, né? Não sei se força seria o termo, mas que a gente encare o nosso dia, não tenha vontade de ficar lá embaixo das cobertas com receio do que a gente vai encontrar pela frente. Então, foi lançada a pergunta. Quem se sentir à vontade para seguir falando, tenha bondade. Eu acho que o silêncio marca toda a resposta que tu esperava, né? Eu acho que a gente deve começar o nosso dia, né? Assim como a gente vê a força da natureza, né? Quando o sol desperta, começa o dia, os passarinhos começam a se movimentar, os animais começam o vento parece que a noite parece que ela estabiliza, e quando chega o dia já começa um vento, já começa a balançar uma folha de uma árvore, começa um animal a se movimentar, e assim com o despertar do dia, né, é que nos movemos e que e esse sol que nos alimenta, esse dia que desperta, esse novo renascer que a gente tem a cada dia, né? Quando despertamos, né? Nos traz essa reflexão que a Denise citou no início, mas muitas pessoas elas têm um roteiro, têm uma disciplina de trabalho, têm seus deveres a cumprir durante aquele dia, né? Mas isso não significa que o teu estado de espírito seja o mesmo, que o teu humor seja o mesmo, né? Que a tua vontade, que aquela energia que tu despertou seja a mesma dos outros dias, aquela vitalidade. Então, muitas vezes isto altera o nosso bem-estar, o nosso estado de espírito, né? E que, na verdade, a cada dia que a gente passa, nunca é o mesmo, né? Nós não somos os mesmos, e nós, muitas vezes, não estamos
preparados para enfrentar tudo aquilo que está escrito naquele dia e está no nosso destino, ou no papel que nós devemos cumprir, ou está dentro da nossa profissão, algum obstáculo que a gente enfrenta naquele dia, né? Então, esse estado de espírito, ele muitas vezes ele é moldado para que nós, ao longo desta caminhada, dessas horas que a gente passa e depois a gente conta os dias para trás e almeja os dias para frente, mas a gente sabendo que o que passou não se vive mais, e o que se tem pela frente é um desafio, né? Então, na verdade, nós vivemos momento a momento, né? Como nós estamos aqui nesse momento. Esse foi um momento de uma trajetória de um dia inteiro, que cada um de nós fez atividades diversas, enfrentou problemas diversos nesse dia, né? E com estado de espírito, talvez que não seja o mesmo no qual nós estamos aqui hoje debatendo esse tema, né? E tem um detalhe, isso nos ajuda. Suponhamos aqui, não estamos 100%, né? Estamos aqui, mas todos nós temos problemas, temos as nossas lutas diárias, né? Mas o fato de estarmos aqui, tirando o foco do problema e conversando e fazendo com que esse tempo do nosso dia seja melhor do que se eu estivesse em casa pensando nesse problema ou vivenciando esse problema. Então, vem muito de como a gente encara o nosso dia e as armas, digamos assim, que a gente vai ter para desfrutá-lo da melhor forma, o que não é fácil. Então, a gente tem que ter em mente, eu acho, essa esperança, né, de criar mecanismos para que o meu dia não seja de todo... É como se fosse um jogador de futebol, treinasse a semana para enfrentar uma decisão que ele tenha. É sempre muito bom, né, estar aqui, e é um prazer muito grande, porque eu entendo o nosso programa como, para nós e para quem está nos assistindo, nos ouvindo, é um momento de reflexão. Porque muitas vezes a gente passa batido muita coisa que deveríamos parar e refletir. Mas aí é trabalho, é casa, é família. Então, esse momento é o momento da gente parar para pensar, para refletir. E essa questão o que me move sair da cama todos os dias, eu diria um pouco mais espiritualizado. Por exemplo, quando eu acordo, é sempre a sensação para mim que Deus está me dizendo que não chegou a minha hora ainda, que eu não cumpri a minha missão e que eu tenho que sair para fazer o que eu tenho que fazer. O que me move é saber que eu estou viva e posso fazer. Todo mundo, sem exceção, tem a sua bagagem, tem os seus problemas. A vida não foi feita não para ser só de felicidade, né? Imagina, porque são as dificuldades, são os problemas que se apresentam, os obstáculos que nos fazem evoluir, né? O que é a evolução do ser humano? Se fosse só de felicidade, qual seria essa evolução? Na minha opinião, nada, né? E é isso que nos faz crescer, que nos faz evoluir. E quando eu acordo, eu sempre penso, um dia a mais para agradecer, né? Por eu ter a oportunidade de continuar fazendo o que estou fazendo, melhorar o que estou fazendo, ou também achar outras coisas, outras atividades para fazer. Eu acho isso muito importante, porque assim, tem pessoas que acham que a vida é assim e eu tenho que me moldar a ela. Não, não é eu me moldar a vida, é eu moldar a vida. Eu moldo a vida, né? Porque eu acho que
o que seria nós, o que seria a nossa vida, se a gente não tivesse conhecimento do poder que existe em nós. Não é um poder soberano de achar que somos os donos do mundo, não é isso, né? Mas é um poder que o próprio Deus nos deu, né? Tu é o comandante da tua vida, né? Tu é a tua bússola da tua vida. Então, quando eu acordo e eu vejo que Deus me deu mais um dia, que Ele me acordou para mim cumprir com a minha missão, é sempre aquela questão de como eu posso fazer melhor, né? E não vou aqui dizer para vocês que eu não peco, que eu não me atraso, que às vezes eu acordo... Rabugenta. Não, isso eu não consigo. Mas assim, ó, que eu não acordo em cima do laço, sabe? Mas eu nunca acordo, eu não acordo de mau humor, assim, não acordo. Eu posso acordar e dizer, ai, que vontade de ficar na cama mais um pouquinho. Não, mas tem que levantar. Tudo bem, né? Agora, a gente sabe que quem dá a vida é Deus. E quem dá o rumo para a nossa vida somos nós. Tu me fez me lembrar de uma coisa, como é que as pessoas também observam o nosso estado de espírito, né? Com Hoje certeza. eu estava no supermercado e aí eu estava diz muito sobre nós, né? E eu estava sério, assim, estava pensando numa coisa e sério, esperando o meu lugar na fila, né? E uma pessoa passou por mim e olhou, ué, tá brabo hoje, tá sério? Eu digo, não, é que eu tava distraído, eu tava pensando num assunto sério e tal, e tava ali concentrado naquilo ali, mas como a gente vê... Porque já é hábito que nós sermos julgados pela nossa fisionomia. Nós somos julgados pela nossa fisionomia e muitas vezes nós influenciamos no ambiente onde nós estamos. E atraímos as coisas conforme estamos. Muito sério isso. É verdade. É muito sério isso. A questão que a Nilza disse que não acorda rabugento. Mas pode ver, rabugento atrai rabugento. Né? Otimista atrai otimista. E assim vai. Sim. Mas nós vamos continuar falando sobre isso. Notem que a gente já está indo, né? Já está caminhando um pouquinho mais além da proposta. Né? Mas é justamente isso. O importante, e agora falando para fechar aqui, o que me move é sempre aquela coisa boa, como a Nilza falou, né? Temos um novo dia e quem eu vou encontrar, com quem eu vou interagir. Né, que isso é muito importante. Imaginem se fosse o contrário, uma pessoa solitária que não tem com quem interagir, deve ser muito triste. Então, verdade. A interação, a sociabilidade, ela é muito importante para todos nós em qualquer idade. Isso é bom a gente sempre ter em mente, tá? Então, vamos continuar. Fica aí ligadinho, vai tomar sua aguinha, porque nós estamos aqui com o nosso chazinho na caneca da atualidade e a gente já volta. Seguindo, né, nosso programa de hoje, vamos dar sequência à nossa discussão, onde no primeiro bloco, para quem chegou agora, a gente discutiu sobre o que nos move, né, o que nos leva a encarar um novo dia, quando a gente acorda, qual é o nosso propósito, né, e que bom que todos nós tenhamos um propósito, porque ter um propósito é muito importante. Triste de nós quando nos falta, né? Nos falta uma meta, nos falta uma busca. Tomara a Deus que nunca passemos por isso, porque sempre temos que esperar alguma coisa, né? Ou esperamos por alguém, ou esperamos alguma situação, ou esperamos apenas que dê tudo certo, né? Mas que lamentavelmente, né, Denise, por incrível que pareça, muitas pessoas perdidas porque não tem essa perspectiva, não tem esse propósito, e aí não descobriu o seu propósito. Sim, aí vem o segundo questionamento que nos ajuda bastante a pensar como a gente pode levar os nossos dias da melhor forma possível, que energia me move, né? Que sentimento me move, porque nós somos repletos de sentimentos e sensações, mas sempre tem algumas emoções mais características de cada pessoa, que a gente até comentou um pouquinho agora no final do primeiro bloco, né? Que alguém viu o Silvio, ele estava sério, então se chamou a atenção é porque o normal dele não é estar assim, né? Então nós temos
energias predominantes, sentimentos predominantes, né? Então, que sentimentos são esses, no nosso caso, que nos ajudam e que nos conduzem? Às vezes nos conduzem, pode não nos ajudar muito. E aí a gente tem que trabalhar isso, né? Sim, e muito. Somos humanos e somos falhos, E temos muito, que saber reconhecer isso. E assim também fica a pergunta para que vocês aí fiquem pensando, né? Tem pessoas super, assim, ó, ninguém é super entusiasmado e ninguém acorda 100%. Uhul! Todos Vamos os lá, dias. que dia bom! Não existe isso, não existe isso. É que não existe aquela... Não existe, né, Denise? Eu parto do princípio que não existe aquela pessoa que está 24 horas por dia, durante a semana, um mês, um ano, feliz. Não existe. Que bom que houvesse, mas não. A vida vem com suas bagagens, né? Mas tu poderia repetir a pergunta? Eu só acho que o meu marido é uma pessoa super feliz todo dia, porque ele tá comigo. Não, mas voltando ao assunto, a pergunta é: que energia nos move? Que sensação, que sentimento? Eu prefiro usar a energia. Energia. Né? Eu vou, como o Silvio começou aquela hora sim. Né? Agora esteja à vontade. Energia, né? Quando a gente fala de energia, a gente tem que entender os dois lados, né? Tem a energia que é positiva e a negativa, né? Então, que energia nos move? Dependendo da pessoa, dependendo da situação, ela já é movida por uma energia negativa. E às vezes nem sabe, né? E às vezes nem sabe. E aí o que acontece? Essa pessoa muitas vezes reclama, adoece, né? Nada dá certo, porque ela está sob uma energia negativa que está movendo a vida dela para esse lado e a pessoa não está se dando conta, né? E tem a positiva, que é aquela energia que te diz: se tem uma situação difícil, tudo passa. Isso também vai passar, já dizia Chico Xavier, né? Eu sempre penso, e eu já falei isso, não é novidade para ninguém, que eu sou uma pessoa muito, muito, muito apaixonada pelo que eu faço. Muito apaixonada pela Escola Visconde de Mauá. E o que me move, a energia, é eu estar sempre achando que eu vou poder ajudar em alguma coisa. Ser útil. Eu vou ser útil. Seja para os meus orientandos, seja para um colega, seja para a equipe. Essa energia de que eu tenho como ajudar, nossa, isso para mim é um bem maior, sabe? E é isso que muitas vezes faz eu esquecer de possíveis energias negativas que queiram se aproximar. Nem é que meio que é um escudo protetor, né? É um escudo protetor, exatamente. Eu vejo dessa forma. Outra, a energia, digamos, tu passa a semana trabalhando, estou falando de mim, tá, pessoal? Quando chega final de semana, essa minha energia positiva, ela aumenta mais ainda. Por quê? Porque eu estou com todo aquele sentimento, aquela emoção das filhas que vão chegando, dos netos que vão chegando, e para mim não tem nada melhor no mundo quando eu estou com todos eles dentro de casa. Eu olho para um, olho para o outro e penso: esse é o sentido de tanta coisa na minha vida, né? Não é o sentido da minha vida, porque filhos eu ia ter, netos também, mas assim, é um dos sentidos da minha existência, é a minha família. Bom, eu vou ainda buscar lá no primeiro bloco lá. Só um pouquinho, desculpa, respondendo para a Denise. Eu acredito que o meu marido seja o homem mais feliz do mundo, porque todos os dias ele acorda e me olha. Tá certo. Que bom. Eu acho assim, essa questão, ainda voltando ao primeiro bloco, né, que a gente encerrou e a Denise comentou sobre a sociabilização. Né? Socialização. Sociabilização. Ela se torna fundamental na vida de cada um, né? Isso a gente vê... Na vida de todos. Né? Na vida de todos. E essa energia que nos move, né? Ela tem tudo a ver com
com essas situações, né? Do nosso meio, né? Muitas vezes a gente é influenciado lá desde criança, no sentido religioso, no sentido da sua fé, ou você é uma pessoa muito otimista, né? Você se torna uma pessoa otimista por algum fundamento, assim como pode ser ao contrário, né? Então são várias energias, né? E que a gente, ao longo da vida, a gente vai encontrando isto na religião. Não, na religião são crenças. A questão é que energia, né, que tu tem de começar o teu dia. Mas isso, através da religião, muitas vezes tem pessoas que conseguem mudar a sua autoestima através da fé, da crença em alguma coisa, né? Então, nesse sentido, né? Então, também eu tô só rabiscando várias coisas assim ao mesmo tempo para que a gente possa refletir dentro desse contexto, né? E a gente sabe que, por exemplo, na nossa adolescência a gente tem, por exemplo, uma família, os primos, onde a gente brinca, a gente se encontra, a gente tem um roteiro. Dependendo da fase da vida, algumas coisas nos movem mais, né? É isto. Então, os adolescentes, será que eu vou ver lá? Vou ver a minha namoradinha. Isso. E são coisas que a gente pensa que vai ficar para sempre. E elas fogem no meio dos nossos dedos, a vida passa. Mostra mais uma vez que a gente não comanda a gente não comanda nada, mas essa energia que nos move, ela se altera durante essa trajetória. É assim como eu tive uma experiência muito gratificante também na questão da recuperação dos dependentes químicos, né? E a gente vê que a recuperação de um ser humano, ela é capaz, assim como um dependente químico, né? Pode se recuperar. Uma pessoa que pós-guerra, uma guerra, um sofrimento, um trauma, ela pode se recuperar, mas que eu vi muitas vezes que o problema, essa pessoa passou por um momento muito difícil e ela conseguiu arrebatar, se recuperar e voltar àquele ambiente onde ela vivia. E aí a gente vê que não foi ele que adoeceu mediante o ambiente que ele vivia. Então ele volta para lá recuperado e cai novamente, porque não era ele, é o ambiente, a energia onde que ele vivia que levou a ele a depressão, mas a tua energia. Qual é a tua energia para começar o teu dia? O que tu tem de energia? O que tu sente? Olha, como eu te digo, isso que eu estou comentando, né? São as energias que me movem, porque a cada dia que passa eu tenho que me preparar emocionalmente para viver um dia que eu não sei o que vai acontecer naquele dia, né? A gente nunca está preparado emocionalmente. Claro que não, mas eu citei assim, eu não sei o que está me esperando, mas eu sinto a energia de algo bom que eu posso fazer. Mas tu pode estar com uma energia super boa, tu pode estar feliz, mas tu nunca está preparado. Para enfrentar aquela. Isso é óbvio, mas eu estou falando da energia. Sim, eu posso estar com uma energia muito positiva, mas muitas vezes a gente não está preparado emocionalmente para enfrentar certos problemas que a gente tem. Assim como tem problemas e momentos felizes. Sim, muito bons. A gente pode sair daqui ou acertar
no prêmio maior da quina ou coisa assim, amanhã tá muito feliz. Só acerta na mesa. Mas existe isso, acontece isso. Não, a gente sabe que existe isso, Silvia. O Silvia é assim, ó. Isso é o decorrer da vida. Agora, quando se fala de energia... Mas o que é o decorrer da vida? O que eu tenho amanhã? Tudo isso que eu estou te falando. Mas acontece que assim, ó, o que nós temos de energia? Por exemplo, eu conheço pessoas que já polui a sua energia se aproximando só de quem tem energia negativa. Sim. Sabe? Tu pode não perder jamais a educação, né? Mas um bom dia e uma boa tarde para quem tu pergunta bom dia só se é para ti. Meu filho, é bom dia só para ti. Respondendo a pergunta que vocês querem... Porque olha só, tá terminando o bloco e eu não respondi ainda. Que eu responda, então o que acontece? Então eu vou dizer, me livrando e descarregando as energias negativas que eu vivi durante aquele dia para viver um novo dia, né? Descarregando de que jeito? Me libertando dos problemas, não trazendo aqueles problemas que eu deixei no passado. Não alimentando aquilo, agora né? Sim. Não carregando um peso. Né? E não atraindo aquelas pessoas. E não pessoas. Atraindo aquilo que eu vivi de negativo lá. Porque o que passou não volta mais. Não volta mais. Então, nós temos que ter essa consciência de que momentos bons e ruins que a gente viveu, amanhã a gente não vai conseguir viver o mesmo momento. A cada dia que a gente renasce para a vida, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Mas positivamente. Vamos, Denise? Vamos. Me sobra muito pouco tempo, porque a gente está encerrando o bloco. Então eu vou dizer e no próximo talvez eu possa complementar. Isso. Mas o que me move todos os dias, e aí vocês vão achar talvez que eu vou dizer que não tem nada a ver, mas o que me move não é a felicidade, que a felicidade não existe, né? Mas a alegria. Eu sou uma pessoa que eu procuro fazer piada de tudo, não piada de denegrir nada, mas achar uma forma de me safar de alguma situação ou de alguma coisa, fazer uma piada, uma sátira, isso me ajuda, eu gosto disso, eu trabalho isso e sem falsa modéstia, acho que me dou bem nisso, é um mecanismo que eu tenho. Então eu nunca acordo pensando que vai dar coisa errada, eu sempre penso num dia bom. E aí, se dá uma coisa errada, até me aborreço, como sou humana, mas depois, em seguida, eu procuro o meu mecanismo para tirar de letra, porque eu não posso contaminar as pessoas que estão ao meu lado. Assim como eu procuro não me aproximar, e assim como eu procuro não me aproximar das pessoas que possam me contaminar, assim como eu vou ter que terminar esse bloco e a gente continua, fica aí que a gente já volta. Seguimos então nosso terceiro bloco e eu vou me permitir então seguir falando, e porque não sei que impressão eu passei e como vocês devem estar pensando assim, mas Denise, ninguém está sempre alegre. Não, eu acho que não, mas digamos que é difícil me ver aborrecida, então vamos trocar assim, ou pessimista. O dia que eu estiver assim é porque eu tô doente. E sorte minha é essa, né? Porque com tanta coisa que a gente passa na vida, se eu me deixasse abater, eu estaria Denise, com um problema muito grande, né? Mas é uma diferença muito grande, porque a gente lida muito com o público. A gente, como eu fui cobrado lá no primeiro bloco, eu fiz o comentário, né? As pessoas observam a gente e muitas vezes a gente, por lidar com o público diariamente, né? A gente influencia também e a pessoa da gente influencia as pessoas. Claro. Né? Mas assim, Denise, uma doença que ninguém se dá conta, né? Não sei o que os médicos diriam se me ouvisse falar, mas para mim é uma pessoa pessimista.
Porque a pessoa pessimista, ela não consegue ver o outro lado. Ela já sai dizendo, não vai dar certo. Ela profetiza sempre o negativo. Profetiza sempre, né? E é muito doído, muito dolorido quem convive com pessimismo. Por quê? Porque a pessoa que não faz uma força para ver o outro lado, para acreditar que vai estar melhor, né? Mas o pessimista, ele está ali dizendo que não dá, está ali dizendo que vai dar errado, está ali dizendo que não é assim mesmo. Sabe? É terrível. E para mim, o pessimista é uma doença que tinha que investigar a origem dela, porque é doença. Seja psicológica, seja o que for, mas é. Nesse aspecto eu também concordo contigo, mas eu acho muito que vai muito da influência local, do tipo de ambiente que nós vivemos, como eu vinha falando, do ambiente que se vive, da questão local, a questão... Não é. Eu conheço várias pessoas, assim, ó, dos próprios pais dizerem, né? Como assim? Né? Se não vê ninguém rabugento, não vê ninguém com pensamento negativo, e que criatura pessimista, pelo amor de Deus, nada acredita, nada dá certo. Não é. Mas... É muito... O ambiente, Sérgio, Silvio, ele interfere muito, muito, muito no comportamento. No comportamento, nas tuas crenças limitantes, isso tudo ele vai influenciar. O pessimista é aquele que ele acorda pessimista. Ele acorda. E se ele está na família, ele vai ser na família. É que o ambiente potencializa isso. Exato, né? Só potencializa. O ambiente porque potencializa. É da pessoa. Isso é da pessoa. A ociosidade também potencializa mas isso. não o pessimismo. A ociosidade não potencializa o pessimista, não. Potencializa. O pessimista é porque... aquele que ele não tem a mesma visão que se tem de uma situação melhor, de um mundo melhor, de uma vida melhor. Não. É sempre... Tinha um desenho antigamente que era dois... Não sei que bichinhos eram aqueles. Era o Lip e o Hard. Vida. Eram dois cachorros. Azar. Vida. Sabe? Sempre se queixando. Sempre se queixando, sempre vendo o lado negativo. Isso é da pessoa. É muito da pessoa. Sim. Conduz. Mas o comentário que eu acho que as duas falas se complementam, né? Porque uma pessoa pessimista, que já é pessimista, se ela chega num ambiente otimista, talvez o pessimismo dela vá até um ponto e não avance mais, porque o ambiente não dá conversa. Agora, se ele é pessimista e ele vai para o ambiente pessimista, aí ele potencializa muito mais. Mas se ele é aquela pessoa pessimista que eu estou falando, que é o tempo todo, ele vai num ambiente otimista e não fica. E ainda sai criticando, que está tudo louco. Tudo louco. Mas eu acredito, por exemplo, a gente vai para lugares, né, para outras cidades, outros lugares, né, onde que a gente encontra pessoas, não só o jovem, como as pessoas de média idade, como o trabalhador comum, como as pessoas idosas, né, com outra, muitas vezes com outras mentalidades. Mas isso em todo lugar, né? Então, muitas vezes, mas aí a gente vai ver que aquele lugar, ele tem uma qualidade de vida melhor, boa educação, saúde, trabalho para todos, escola, né, atividades, tem uma praça. Me diz onde é esse lugar aí? Mas existe. Sim. Existem lugares onde que as pessoas são felizes. Que jamais um pessimista vai para lá. Que jamais um pessimista vai para lá, vai conviver lá.
Se Mas for, existe. vai ser corrido. Não, claro. Mas existe, claro, né? existe. Existe, a gente vai em vários lugares. Eu onde é que fui pessimista dizendo que não existe. Aonde que a gente chega é bem recebido, as pessoas estão de bom humor, E não é trabalham só bem, isso. né? Tem lugares que a própria natureza te transmite a tranquilidade. Mas são consequências do ambiente Sim. que fazem com que isto aconteça, né? Eu fico muito triste quando as pessoas dizem assim, eu moro lá no Butiá. Ninguém sente orgulho da nossa cidade. Pode ser que eu esteja enganado, cometendo uma injustiça com pessoas que estão nos assistindo agora, mas eu gosto muito da nossa cidade. Eu tenho um orgulho muito grande da nossa cidade. Eu gosto muito daqui, sabe, do povo daqui, das pessoas daqui. Claro que a gente vai encontrar vários tipos de pessoas, né? Mas eu acho que a gente deveria se valorizar mais. Os problemas, eles estão em todos os lugares. Sim, né? A gente não... Eu gosto muito do Butiá. Eu não nasci aqui, mas eu estou aqui há mais de 50 anos e eu me sinto butiaense. Mas só que tem um detalhe. Inclusive quando eu viajo, eu sempre digo que quando eu vou passar na Fagundes, eu já começo a achar que eu estou em casa. Mas o meu amor não é cego. Não. Falta muito para nossa cidade. Sim. Né? É um gostar, é um amar o Butiá, é um me sentir em casa e muitas vezes entristecida com descaso. Angustiada com descaso da nossa cidade. Eu acho que isso foi uma colocação assim perfeita, porque o gostar não nos impede de enxergar as coisas que precisam melhorar. Pelo contrário, é por gostarmos que a gente quer ver as coisas evoluírem. É porque quando eu digo que eu gosto, que eu amo, e que eu digo que não é um amor cego, é porque eu quero acreditar numa cidade melhor, numa cidade mais produtiva. E eu acho que a gente deve acreditar. Vamos ser otimistas. Não perco a esperança, mas é como eu estou falando. Eu não posso dizer que tudo é maravilhoso, que tudo é belo e que eu sou apaixonado. Não é verdade. Não é verdade. Né? Não é verdade. E por isto, nunca nós devemos estar distante da nossa realidade. E outra coisa, nunca pensar que uma cidade é uma pessoa A ou uma pessoa B. Ela não representa? Uma cidade é muito mais do que quem a representa no momento. Porque tu não pode transferir os ranços, né, que tu tem pessoais para os governantes. Exato. Porque afinal de contas, se eles estão lá é porque foram escolhidos. Exatamente. Né? O que a gente tem que fazer é o nosso trabalho de formiguinha, são as ações como a gente procura fazer aqui, né? Ações paralelas não governamentais, mas que são de cidadania. A gente sabe. E que as pessoas às vezes acham que não tem que fazer isso. Não, a gente sabe assim, do princípio que vai ter. A gente sabe, né, Denise, que vai ter ranços, mas vai ter avanços, né? Vai ter ranços e avanços. Claro. O que ainda não tem no coletivo que me entristece? É a união de dizer, passou todo mundo junto para um bem maior. Não existe. Lamentavelmente, mas não existe. É o sentimento coletivo, né? O sentimento coletivo. O sentimento coletivo. É cada um para o seu interesse. Mas o sentimento coletivo, eu acho que o sentimento coletivo não é, aí como tu falaste a palavra-chave, não é o interesse. Mas sim, por exemplo, o cara que é gari, ele levanta de manhã, ele sai para fazer o seu trabalho com dedicação, da melhor forma que ele possa fazer. A mesma coisa que o professor vai para a escola para fazer o seu trabalho, né? De compromisso, de atender bem os seus alunos, né? Com dedicação. Assim como o cara que é agricultor, ele não vai semear a lavoura dele pensando que não vai ter boa colheita. Mas assim, com a tua fala, onde que tu quer chegar?
Eu quero chegar no sentimento coletivo. No sentimento que coletivo. Independente de profissão, de pessoa, nós temos que fazer o nosso melhor. Eu nem diria de profissão. Seria Eu te diria que assim, ó. não, de cidadão, cor partidária. Não, mas não estou falando de partido, estou falando de cidadão, cidadania. Mas é que agora a palavra cidadania não é entendida como no significado dela. Exatamente. As pessoas confundem a cidadania com correntes filosóficas, correntes ideológicas. E infelizmente, porque por isso e o coletivo não quer dizer porque eu sou lá eu posso ser tua correligionária ali, mas se nós formos conversar sobre algum tema pontual, nós vamos ver que o nosso coletivo não está indo para o mesmo lado. Não está funcionando. Não está funcionando. Então, é muito mais profundo. E vamos combinar que isso não nos é trabalhado, não nos é incentivado a pensar de forma coletiva. Claro que não. Porque o coletivo é muito forte. E aí vem toda a questão da cultura da educação. O pensamento coletivo, né, de um pensamento único, isso não existe. As divergências, elas vão existir e devem existir, mas elas não são respeitadas. Mas divergências. Isso aí elas são excludentes. Elas não podem ser excludentes. É muito bonito dizer que eu considero diferente, mas só que se tu não pensar igual a mim, tu tá fora. E aí, que hipocrisia é essa? É uma mega hipocrisia, porque eu sempre digo que a gente pode trabalhar o coletivo e não ser todo mundo da mesma religião. Claro, sabe? Porque o coletivo não pode se pautar em temáticas individuais, de interesse individual. Elas têm que se pautar ou em pensamentos extremistas, né? E olha só, dá para nós dizermos agora, encerrando esse bloco e já irmos para o último e já essa resenha levar junto, né, que o que nos move é essa busca do coletivo. Isso nos move a nós três aqui. Sim, isso ficou óbvio agora. E que bom que isso mova mais pessoas também. Porque em todos os segmentos, o coletivo ele é fundamental para que os avanços ocorram, por mínimos que sejam. E sejam comemorados por todos, né? E não é difícil, só que é um exercício diário, né? A partir do momento que em casa não se tem mais nem o coletivo, muitas vezes, né? Cada um come uma hora, não se senta mais na mesa, essas coisas tradicionais se perderam. O outro então, vai. se no núcleo, se na célula ali primeira não acontece isso, o que eu vou esperar do resto? Mas nós vamos encerrar agora e coletivamente convido vocês a voltarmos aqui no próximo bloco para a gente aprofundar um pouco mais isso. E fechando agora nosso último bloco, né? Aquele bloco que a gente tem um compromisso de fechar o nosso raciocínio, que às vezes viaja um pouco, aí a gente volta, né? Alinhava para não fugir o tema, mas o gostoso é isso mesmo, né? É a oportunidade que a gente tem aqui de poder falar aquilo que a gente pensa dentro de um contexto que, por sua vez, vai tomando rumos porque estamos num diálogo, né? Não estamos num monólogo. E cada um de nós tem um ponto de vista, cada um de nós uma perspectiva, procuramos nos complementar, mas somos diferentes. E aí esse respeito às diferenças e a importância de que a complementariedade exista, que a gente acredita que os avanços se deem por aí, né? Não é ignorando, nem fazendo de conta ou de forma demagógica, dizendo, não adianta eu dizer que estou te considerando e depois na prática não considerar, né? Então isso é muito importante quando a gente fala em algo que nos move, né? Que nos faz ir em busca de alguma coisa. E dentro do processo democrático, que é sempre melhor do que qualquer ditadura, né? Com certeza. Passa por isso, passa por a gente ter essa do respeito, né? Do respeito ao que é melhor para todos. Não pode ser melhor só para mim. Exatamente, porque
partindo do princípio de que somos seres únicos, somos diferentes, né? Isso eu digo também para as mães quando eu trabalho. Tu pode ter 10 filhos, mas tu tem 10 filhos únicos, né? Não existe ninguém igual a ninguém. Partindo desse princípio, obviamente que tu vai ter um posicionamento, tu vai ter uma opinião, Denise vai ter outra, o Silvio vai ter outra, eu vou ter outra, mas eu tenho que entender o quê? Que eu posso sim manter a minha opinião com um argumento que convença, mas respeitar do outro, mesmo que não me convença. É um direito que tem, né? Não adianta eu dizer que o A é melhor que o B. Não, eu vou dar a minha opinião, mas eu vou deixar que alguém diga que o B é melhor que o A. É um direito, né? Agora, eu tenho que entender que tem que haver esse respeito de opiniões que a gente muitas vezes vê o conflito. Essa colocação é muito importante, né, no que diz respeito da opinião de cada um de nós, e assim como o sentido de tomar decisões, né, não só por ti, mas pela coletividade. Então, esse às vezes poder que é nos dado ou que a gente está passando por aquela fase onde que a gente tem que tomar uma decisão onde que vai influenciar na vida de pessoas, né? Então, e a gente tem que ter essa consciência de que a gente vai ser julgado pelo ato também, né? Silvio, só um pouquinho. Quando a gente fala do coletivo, aí vem aquela frase, né, famosa: a maioria vence, a minoria se convence. Beleza. Quando é do coletivo, tu tem que ir pelo número maior de adesão na decisão, certo? Sim. Mesmo que tu não goste. Mas quando eu falo de decisão minha, eu não tenho que me preocupar com a opinião alheia. Ah, sim, eu mas tenho aí que pensar se eu estou certa, lógico. Sim. Se aquilo ali realmente é o que eu quero, se o que eu estou fazendo eu não vou ferir ninguém, eu não vou fazer mal para ninguém, não vou prejudicar ninguém, sim, eu vou tomar minha decisão. Sim. Isso mas o coletivo já não serve para esse conceito. Né? Até porque o coletivo pode ter tido uma opção que não me agrada. Exatamente. E que não seja justa, digamos assim. Que aí eu entenda como não justa. Aí o que me cabe? Eu me retiro daquele coletivo. Não me representa. Então, se não me representa, eu me afasto e procuro o que me representa, né? Mas... e não deixo de lutar por aquilo que eu acredito, ou me calo e não comento que aquilo não me agrada, né? O não desistir é significativo, né? Não é porque em algum momento não saiu como eu queria que eu vou desistir da minha posição, da minha opinião, da minha decisão. Sim, e muitas vezes as pessoas são influenciadas pela opinião alheia de certas coisas, né? Muitas vezes. Por não realizar certo... Por não ter conhecimento. Por falta de conhecimento também. Ou por achar que sozinho não vai... Entendeu? Sozinho eu não vou conseguir mudar mesmo, mas eu posso estar sozinho considerando aquele grupo, mas eu posso achar pessoas que pensem como eu. Isso, né? Exatamente. Claro. Então eu migro. E aí é sair da zona de conforto e buscar. Aí eu migro. Sim, e eu acho que isso muito... Porque tem pessoas que são seletivas. Elas não conseguem... Elas não conseguem... Nesse sentimento coletivo, elas não conseguem assimilar muitas coisas. Então, elas... Se não estão trabalhando em prol do mal, cada um é cada um. Claro. Né? Não, eu não estou dizendo que é em prol do mal, mas... Não, mas eu estou dizendo que existe, né? Existe também. Existe também, né? Mas esse comportamento seletivo que a Denise falou, que às vezes são pessoas que não pensam a mesma coisa, não têm vocações, não têm as mesmas vocações que certos grupos têm. E não tem obrigação de ter. E não tem obrigação nenhuma de ter, de se inserir aquilo. Tem uma coisa, né, gente? Quando a gente participa, e aí
saindo da política, qualquer grupo que a gente participa, né? Se aquele grupo ele não tem a ver comigo e eu fico, o único prejudicado sou eu, porque aquele grupo não vai me potencializar, pelo contrário, ele vai me castrar. Né? E eu vou E eu não vou contribuir com o grupo. Então eu não posso ser número. Apenas. Acaba prejudicando a tua identidade. Claro, eu tenho que. Por isso que eu sempre digo. A gente não tem que ter preocupação com números, a gente tem que ter preocupação com qualidade. Mas, Denise, sim, esse é o correto. Mas tem muita gente que não passa de um número numa estatística de onde estiver. Pois é, e isso é muito triste. Aí eu pergunto para esse indivíduo, o que te move? Né? Com certeza, não vai saber te responder. Com certeza não vai. Então é por isso esse tema que a gente trouxe hoje é justamente a gente precisa saber o que nos move para poder escolher os nossos caminhos. Porque a gente já disse essa frase antes da Alice, né? Se eu não sei o caminho, não sei o caminho que eu vou percorrer, qualquer caminho me serve. Qualquer caminho serve. serve. É muito perigoso se qualquer caminho me servir, eu vou pro precipício, né? Beleza? E é aquela história, né, o Denise? A pessoa se sente um ser do mundo ou um ser no mundo? Se eu sou do mundo, ele é meu dono, faz E comigo nós o que quer. precisamos, né, gente? Precisamos de lideranças, de gestores. Eu não vou falar em liderança qualquer, de diretores, de chefes que enxerguem isso. De líderes. Né? De líderes que enxerguem essa linha. Líderes né? positivos, vamos deixar claro. Que incentivem as pessoas a não a competirem, mas a se completarem, a se superarem, a se unirem. Só que muitas vezes, por que é difícil? Somarem, o né? líder precisa descer daquele patamar de se achar superior, às vezes subestimar, porque acontece muito assim, ó. Eu faço tal coisa. Me ensina. Ensino. Olha, é difícil a pessoa... Não quero fazer pré-julgamento, mas eu já passei por isso. Se eu vou ensinar, eu ensino na íntegra. Mas às vezes as pessoas ficam com um detalhezinho assim que não passa. Com medo de que aquilo vai me superar. Entendeu? Eu vou ensinar isso aqui, mas ela vai acabar fazendo melhor que eu. Aí já é a ignorância, né? A insegurança, a ignorância e o medo de perder o Porque controle. assim, ó, eu tenho um conceito de líder para mim, né? O verdadeiro líder e positivo, né? Ele não manda, ele faz. E os seus liderados têm como exemplo. Eu sempre falo Porque isso. aquele que manda, porque eu sou líder... Não dá licença, né? Nunca vai ser. Ele tem que estar atento para todos os aspectos. Exatamente. A quem está servindo a ele e ele servindo a alguém. Então, ele tem que ter conhecimento do que está acontecendo e ele tem que tomar providência de fazer com que o trabalho seja realizado para que essa harmonia aconteça. Sim. Isso a gente vê muito esses problemas em vários tipos de empresa e seja lá do que for, setor de por trabalho, falta de uma liderança. No próprio setor de trabalho, dentro das empresas, cada funcionário cria o seu mundo para si próprio. Aqui é o meu local, território. minha cadeira, o meu não sei o quê, é só eu que sei, eu que faço tal função, porque eu trabalho aqui há tantos anos. Quem é o líder, quem é o chefe. Então, assim. Então, aquela empresa, ela funciona em torno de uma pessoa só. Não se consegue dar sequência às coisas. E outra coisa, todo chefe de setor... E não se entende que... Ele não tem que ser bonzinho. Mas, tem que ser justo. Ele tem que ser um bom chefe, tem que ser justo. Mas a questão da insubstituição... E ao mesmo tempo, empático. A insubstituição. As pessoas acham que ninguém pode substituir ele. E não é verdade. Nós todos saímos... Toda a vida. Há uma sequência na vida. Nós não somos insubstituíveis, mas nós somos necessários. Então, Entre Linhas não pode ser substituído por nenhum programa
Segunda-feira, às 20 horas, tem que ser o Entre E se a Linhas, Globo né? inventar, é Não, plágio. não dá, não promove a Globo aqui, que Se a Globo eles que inventar, é vão, plágio. eles que lutem para se promover, não tá promovendo a Globo. Eles que vão criar. Foi muito bom a gente ter podido colocar todas essas questões que ainda renderia, né? Mais e mais, porque isso não se acaba, é o que nos move, né? Mas eu acho que a gente conseguiu transmitir a nossa ideia, o nosso recado para vocês. E a gente queria aproveitar aqui a oportunidade de agradecer a todas as pessoas que carinhosamente nos encontram e comentam conosco que têm gostado dos nossos programas. Isso é muito legal, e hoje nosso agradecimento vai pro... Romualdo? Me deu branco. Tem como ajeitar? Vai para o Romualdo e para a Marisa, né, o casal contemporâneo nosso aqui da cidade, que assiste os nossos programas e eu tive uma conversa com ele alguns Pai dias e mãe atrás. do meu compadre. E ele gostou muito e acha que é muito importante a gente manter isso aí, né? Então foi muito bom ouvir isso, porque a gente é suspeito. Né? Para nós é muito bom. Então, obrigada, Romualdo e Marisa, e a todos vocês que nos assistem. Continuem ligados conosco, que nós estaremos novamente aqui. Quando mesmo, gente? Deixou para os ouvintes ou está Segunda-feira? perguntando para nós? Para você. Para nós. Até a próxima Por favor. segunda-feira. Segunda-feira. Estaremos aqui novamente, se e Deus quiser. fiquem atentos. As reflexões e as discussões no bom sentido continuarão. Até o próximo. Até lá.